Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Gente, hoje eu tô aqui com um pastor da Assembleia de Deus, com uma história de vida incrível, um testemunho fenomenal. Esse testemunho vai fortalecer a fé de muita gente, que Deus ainda fala, Deus promete e cumpre. Então, tem uma história incrível que vocês não podem perder. Antes disso, como sempre tenho que falar, e quando não falo eu tomo um puxão de orelha, pedir a vocês, deixa teu like na confiança, se inscreve, compartilha. Nós temos outros vídeos, chega lá, dá essa força pra gente, em nome de Jesus. Bom, pastor Paulo Ronaldo. E tem Andrade também no nome, porque eu sou Júlio Andrade. Andrade dos Santos. Andrade dos Santos. Pastor, graça, paz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O PH contou um pouco da sua história, mandou no grupo, falei, caramba, vamos lá, hein? Vamos chamar ele, porque aqui o podcast, ele não é aquele podcast pra celebridade, nada contra, tá? Alguns virão, sim, mas vamos pegar os testemunhos, vamos lá, aquele bem popular, onde Deus manda o recado pelo profeta, que fala, ó, vou fazer, sou eu, e tá aqui. O senhor hoje como pastor, tudo que Deus falou na sua vida se cumpriu, mas eu vou deixar o senhor falar. Não sou eu que vou falar. Agora a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui nesse podcast. E é um prazer também conhecer o irmão, né? E o mais importante que eu peço a Deus é que o que nós conversarmos aqui, o Espírito Santo possa levar esse conhecimento para aquelas pessoas que precisam de receber uma palavra de força e também compreender, né, que o nosso Deus, ele continua sendo e será sempre, né, soberano nas nossas vidas e também respeitando a liberdade de cada um, para aquele que quiser, né, que ele seja soberano, porque às vezes Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós e às vezes a pessoa não quer que ele seja soberano na sua vida, Deus respeita. Então, eu quero agradecer essa rica oportunidade e tudo que nós conversamos aqui, para aqueles que vão nos assistir, eu quero deixar bem claro para você que a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Ficamos com a alegria é nossa, mas a honra e a glória é do Senhor, porque na própria palavra, na sua palavra, a palavra de Deus diz, o João escreveu, que sem Deus nada podemos fazer, sem Jesus nada. Então tudo que nós conseguimos foi porque o Senhor Jesus, ele nos concedeu a bênção que acontecesse. Então eu estou aqui à disposição das suas perguntas, o que você quiser inicialmente que a gente comece a falar, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, vamos começar lá do... Aliás, deixa eu fazer uma correção. Claro. Sempre tem a primeira vez. É a primeira vez que eu venho num podcast, mas não é a primeira vez que eu faço parte de um momento desse. Eu tive a oportunidade de ir num programa lá da Rádio 93. Né? Eu participei de um debate 93 FM, da Rádio 93 FM, né? Há uns 3 anos atrás, há 5 anos atrás eu participei, mas podcast é a primeira vez que estou aqui. E nós falar em debate 93,
nós vamos estar trazendo aqui um pastor que é fixo praticamente do Debate 93, que é o pastor Luciano Regis. Uhum. Foi meu primeiro pastor, cara. Meu primeiro pastor Luciano Regis. Sim. Estamos alinhando a agenda aí. Pastor Luciano Regis, vamos agendar isso aí, vamos... Bom, pastor, a sua história é uma história muito bonita, de muita dedicação, que a partir daquele momento ali que o senhor realmente falou, Deus, a coisa aconteceu. Eu vou pedir para o senhor contar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, um pouco da sua história, sua caminhada, da onde o senhor veio, como o senhor fala, mamãe, né? Mamãe e papai. Certo. O senhor veio, morou aonde, nasceu aonde? Ok. Eu nasci numa maternidade chamada Cândida Vargas, em João Pessoa, no dia 25 de julho de 1956, nessa maternidade. Mas eu me criei na cidade Cruz do Espírito Santo, uma cidade que fica próximo de João Pessoa, no interior. Ali foi aonde eu dei meus primeiros passos, né? A minha mãe, Maria Andrade dos Santos, que já dorme no Senhor. Meu pai, mamãe, ela, quando foi para a eternidade, ela dirigia um ciclo de oração na Assembleia de Deus em João Pessoa, num bairro chamado Mandacaru. E meu pai, no ano 2020, ele passou para a eternidade, era pastor, ali na Assembleia de Deus também de João Pessoa, né? Meu pai foi para a eternidade com 88 anos, e mamãe foi com 60 anos. Mas eu vou dizer para você, inicialmente, nos nossos primeiros anos de vida, nós éramos de uma família praticante do catolicismo, né? Mamãe, papai. A mamãe, ela era filha de Maria, chamada filha de Maria, aquela pessoa que ajudava o padre na missa, né? O padre na missa. Então, mamãe, ela tinha uma fé dessa forma católica e criava a gente numa doutrina bem conservadora, né? Dos princípios, né? Da família. O fato é que, com isso, eu também fui acompanhando minha mãe. Eu era o filho mais velho. E mamãe, ela tinha, dentro da religião católica, ela adorava São Sebastião, né? Era o santo que ela separou, né? Para fazer a adoração. E era interessante porque... Depois, eu sou o primeiro, mas depois veio mais meus irmãos, então nós éramos, no total, nós éramos 5 comigo, né? 5. E mamãe, antes de dormir, ela levava a gente lá no quarto e a gente se ajoelhava de frente ali à estátua de São Sebastião e ali a gente começava a rezar, pedir, né? Lá o Santo São Sebastião, muito bem. Mas uma coisa interessante que eu não sabia, ela guardava, né, as 7 chaves, depois é que ela me mostrou. Quando eu nasci, mamãe, ela fez um álbum de nascimento. E no álbum de nascimento, estava escrito assim, já no final do álbum: o que é que você deseja que seu filho seja no futuro? E mamãe botou assim, que ele seja um padre. E meu pai botou que ele seja um militar do exército. Ele botou general do exército, meu pai. Muito bem. Então, o tempo foi passando e meu avô, aqui no Rio de Janeiro, o pai de mamãe, se converteu, aceitou Jesus na Assembleia de Deus de Madureira. Na época, o pastor presidente era o pastor Paulo Leiva Macalão, né, muito conhecido, famoso, e inclusive consagrou meu avô a diácono. E meu avô foi de férias para João Pessoa. E quando chegou lá em João Pessoa, ele já como diácono, ele levou o evangelho, né, para a mamãe, a palavra. E mamãe, então, se converteu, né, Assembleia de Deus,
se converteu ao Evangelho e foi servir na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus. Então, naquele momento ali, o que acontece? A gente foi acompanhando mamãe, né? A gente foi acompanhando mamãe para a igreja. Muito bem. Mas acontece que antes de mamãe vir para João Pessoa, a gente estava no interior, né? Depois fomos para João Pessoa, a gente estava no interior. Então, naquele período ali, lá no interior, eu confesso a você que eu não tinha assim uma perspectiva do meu futuro, se eu ia ser uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque eu, com 5 anos de idade, a mamãe botava um isopor cheio de picolé em minhas mãos e eu saía vendendo. Lá chama-se paú, aqui no Rio chama-se várzea, né? Lá chama-se paú. E eu saía com aquele isopor vendendo picolé no paú, entendeu? E às vezes tinha vaca recém-dada cria no meio do caminho, que ela ataca as pessoas que chegam perto, achando que a pessoa vai mexer no bezerrinho, né? E às vezes, quando eu chegava no meio do caminho, estavam aquelas vacas, eu tinha que esperar ela sair da frente para que eu pudesse passar. E eu muito novo, 5 anos, e mamãe fazia com a confiança que nem tinha medo do que podia acontecer comigo. E muitas das vezes eu percebi que as pessoas compravam o picolé com mais pena de mim do que querendo o próprio picolé. Entendeu? Ajudar mesmo. E ajudar. Então eu confesso a você que, de coração, com toda a minha sinceridade, que eu já estava nascendo um pouquinho no meu coração uma possibilidade ou um desejo de eu ser um plantador de batata. Porque ali era exatamente roça, né? Então os colegas bem-sucedidos eram plantadores de batata. Eles plantavam e vendiam aquelas batatas na cidade, na feira. E eu estava observando que é como se eu fosse para aquela posição. Mas o fato é que, quando mamãe se converteu, a coisa começou a mudar. A primeira mudança, muito importante para nós, foi papai comprar uma casa em João Pessoa. Porque papai, ele era motorista do Ministério da Agricultura, né, concursado, ele era funcionário do Ministério da Agricultura, mas naquela época ganhava muito pouco. E meu pai era motorista e conseguiu comprar uma casa pelo sistema naquela época, BNH, de habitação, Sistema Nacional de Habitação, em João Pessoa. E aí nós fomos para João Pessoa e, a partir dali, acabou essa fase de vender picolé e eu comecei a entrar em outra fase. E meu avô, por parte de meu pai, ele começou a despertar em mim uma coisa bem interessante, e eu diria uma coisa nova. O vovô chegava para mim e dizia assim: filho, estude. O pobre, ele só se liberta estudando. E vovô, todo momento que eu me aproximava de vovô dizia essa frase: filho, estude. O pobre só se liberta estudando. E aí, o que acontece? Eu comecei a tomar gosto pelos estudos, tá? E de forma que, estudando em escola particular, eu comecei, escola pública, né? Escola pública. E eu comecei a tomar gosto pelos estudos e eu comecei a me destacar, né, na escola, sendo o primeiro colocado da turma. De forma que, nos meus primeiros anos do primário, eu fui primeiro colocado em todos os anos. Aí tinha uma admissão, né? Depois fui para a admissão. E aí entrei no ginásio e, naquele momento ali, eu estava me aproximando dos meus 15 anos. Tá? E aí eu comecei a entrar numa fase que eu quero que vocês prestem bem atenção, aqueles que vão assistir, né, essa entrevista aqui, essa conversa. É que naquele momento de fragilidade que eu comecei a entrar, eu vou contar para vocês, o inimigo que existe, alguém pode pensar que não existe, mas o inimigo, Satanás, ele existe, e ele não brinca de ser inimigo.
A Bíblia diz sobre ele que ele veio para matar, roubar e destruir os nossos sonhos, destruir o nosso progresso, destruir as nossas vitórias. E ele aproveita um momento de fraqueza no ser humano para fazer isso. Então, quando eu estava com meus exatamente 14, ele começou a nascer no meu coração um desejo de não querer servir mais a Deus. Eu ainda não era membro da igreja, mas acompanhava a mamãe, e agora começou a chegar uma fase muito estranha, porque aquela vontade de ir à igreja no domingo com ela, eu agora já estava indo por ordem. Eu estava indo praticamente à força. E eu cheguei uma vez a dizer assim, olha, o meu pior dia da semana é o domingo. Almoçando com meu pai e minha mãe, que naquela época, família muito tradicional, todo domingo se almoçava junto, né, à mesa. E eu disse assim, ó, o pior dia da semana para mim é o domingo. E meu pai falou assim, por quê? Eu disse, porque é o domingo que vocês me levam sem eu querer para a igreja. Vocês me levam praticamente à força. E eu comecei a querer realmente sair da igreja, sair para fazer o que o mundo faz, festa, essas coisas. Mas não cheguei a ir, só o desejo. E quando foi aos 15 anos de idade, eu recebi convite de uma colega da escola, o nome dela, na época, Alzira, me convidando para o aniversário dela de 15 anos. E eu cheguei em casa muito triste, porque eu recebi o convite, mas eu não tinha uma calça para ir ao aniversário. Eu não tinha uma calça. E eu disse, mãe, eu não posso ir nesse aniversário, porque a camisa dá para ir, mas a calça eu não tenho. A calça que eu tenho aí, ela está rasgada. E aí mamãe falou, vai na casa do seu tio, o irmão caçula do meu pai, e você pede uma calça emprestada. E eu fui, e quando eu cheguei lá, meu tio emprestou uma calça, naquela época, a moda da calça boca de sino. Lembra? Lembro. Boca de sino. E aí eu, com muita alegria, né, eu peguei aquela calça e eu notei que mamãe olhou para mim assim, de um jeito bem interessante, e eu todo feliz com aquela calça emprestada. E ali mamãe, como eu disse, ela era dirigente do ciclo de oração, né, já tinha se convertido, já estava envolvido na igreja e agora já era dirigente do ciclo de oração. E ela disse assim, meu filho, eu estou feliz com tua humildade, de você estar todo feliz com essa calça emprestada para ir para o aniversário. Mas eu quero te dizer, filho, que vai chegar um dia, eu gostei muito dessa palavra, vai chegar um dia que você vai abrir seu guarda-roupa e você vai ficar em dúvida qual a calça que você vai vestir. Hoje, você está indo com essa calça emprestada, todo feliz com essa calça emprestada. Mas eu te digo, filho, vai chegar o dia que você vai abrir teu guarda-roupa e vai ficar em dúvida qual a calça que você vai vestir. Pois bem, isso eu tinha 15 anos. Olha, de 15 anos a 18 anos foi um momento muito difícil da minha vida, porque foi um momento que o inimigo, Satanás, ele jogou pesado na minha mente e no meu coração. Porque naquele momento ali, eu só queria sair fora da igreja, festa, bebidas, essas coisas todas. Não cheguei a fazer nada disso, mas tudo na minha mente e no coração para fazer. Mas eu precisava de dinheiro para fazer, e eu não tinha. Aí o que eu fiz? Comecei a procurar trabalho. Então, naquela época, o trabalho era concurso. Eu tinha que fazer concurso. Aí eu fiz concurso para o Banco do Brasil, passei, não fui chamado. Eu fiz concurso para o DASP, existia um órgão do governo chamado DASP, passei e não fui chamado. E aí eu fiz concurso para o Correio. Quando eu fiz esse concurso para o Correio e saiu o resultado e eu fui o primeiro colocado, e depois tinha que fazer o psicotécnico, e eu fiz. E no final,
eu não fui chamado. Aí eu comecei a entender que alguma coisa estava fechando para mim. Tinha alguma coisa que, não. Enquanto você tiver com esse pensamento que você está aí, as coisas não vão dar certo. E aí falaram para mim, olha, tem vagas na Companhia Estadual de Água e Esgoto, vai lá, de leiturista, vai lá que tem vagas. E eu fui, era uma segunda-feira, quando eu cheguei lá na segunda-feira, a moça falou assim, olha, existia sim vagas, mas elas acabaram sexta-feira. Vou deixar teu nome aqui, se aparecer novamente eu te chamo. E aí eu pedi licença a ela, porque me deu uma crise de choro, que eu ia chorar na frente dela ali. E eu saí daquela empresa e cheguei no meio da rua, comecei a chorar, num bairro chamado Jaguaribe, em João Pessoa. E naquele momento, eu levantei meus braços para o céu, sozinho no meio da rua. Levantei os braços e disse o seguinte, Deus, se tu abrires uma porta de emprego para mim, enquanto eu viver, eu vou te servir. Com os braços levantados para o céu, chorando. Quando eu terminei de fazer essa oração, eu olhei para o chão e quando eu olhei no bico do meu sapato, estava um folheto. Eu apanho o folheto e no folheto está escrito assim, Ministério da Marinha, aqui está o teu futuro. Eu peguei aquele folheto, cessou a lágrima e eu achava que naquele momento tinha chegado a minha vitória. Eu fui para casa, cheguei em casa muito alegre, mamãe falou, o que está acontecendo? Eu falei, mamãe, está aqui minha vitória, esse folheto, eu vou para a Marinha. Era um folheto de propaganda do concurso que estava em aberto. E eu fui na capitania, fiz a minha inscrição, e naquela época, 1975, eu tinha 18 anos. Naquela época, tinha 978 inscritos na Paraíba fazendo aquele concurso. E quando saiu o resultado, 42 foram aprovados na primeira etapa. Caramba! Eu estava no meio dos 42. No meu coração já não existia mais o desejo de ir para o mundo, porque eu pensava em bebida, em mulheres, cachaça, uma série de coisas. Ou seja, meu coração estava limpo, não estava mais com essas coisas. Meu coração estava o que eu falei, se tu abris uma porta de trabalho, eu vou te servir de verdade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque mamãe orava por mim para Deus abrir portas para mim. E ela não sabia que no meu coração eu não queria Jesus. Eu queria a porta larga, né? Queria o mundo. Então, eu passei ali no meio daqueles 42, mas não era só isso, veio agora o psicotécnico. Então, do psicotécnico de 42, sobraram 26. E dos 26 tinha o exame de saúde. Fomos para o exame de saúde e dos 26, finalmente aprovados, 17. Eu estava no meio dos 17. Então ali eu comecei a entender que Deus estava exatamente abrindo uma porta de vitória para mim, quando eu fui aprovado ali para a Marinha. Então, quando chegou o dia do embarque, né, a Marinha ela botou um ônibus para levar os alunos aprovados, porque o concurso era para a Marinha, mas era a Escola de Aprendizes de Pernambuco. Então, a gente ia fazer o curso em Pernambuco. E nós estávamos em João Pessoa, Paraíba. Então, quando o ônibus estava na porta da capitania para levar a gente, e a gente aguardando ali embarcar, aí um sargento me chamou e disse, olha, o comandante mandou te avisar que você não embarcasse no ônibus. Deixasse o pessoal embarcar, que você vai no carro com ele. E eu fiquei até um pouco assustado, mas eu aguardei. E o ônibus deu partida com o pessoal e eu fiquei. Daqui a pouco o comandante veio. Nós entramos dentro do carro
motorista na frente, o comandante atrás, do lado direito ou do lado esquerdo. 3 minutos que o carro estava em andamento, o comandante chegou para mim e disse assim: você sabe por que você está aqui? Eu disse: o que eu sei é que o sargento falou para mim que o senhor disse que eu viesse aqui no carro, não embarcasse no ônibus. E ele disse assim para mim: olha, jovem, eu te chamei para vir comigo, que eu tenho algo para te falar. Você estava lá no pátio com aquele pessoal todo e eu estava no gabinete. Quando eu saí do gabinete e olhei para o pátio, eu vi uma luz muito linda sobre a tua cabeça. E o que mais me chamou a atenção é que esse comandante não era crente, não era um evangélico, era uma pessoa normal. Mas, sim, mas Deus, Ele tem suas formas sobrenaturais. Multiformas e graças. Totalmente. O seu agir é soberano, é dele, soberania dele. Eu vi uma luz muito linda sobre a tua cabeça, jovem. E eu vou te dizer o seguinte: tudo que a Marinha oferecer de bom vai chegar em tuas mãos. Eu guardei aquelas palavras e fui, fiz o curso, terminei o curso bem colocado, e no dia 22, isso foi em 75, no dia 22 de abril de 76, eu chego aqui no Rio de Janeiro, já formado marinheiro. E eu achei interessante que quando nós chegamos aqui no Rio, aí toda a minha turma foi distribuída para os navios, né? E eu fiquei por último, sozinho. E eu queria ser distribuído com mais um colega, para eu chegar com um colega naquele navio. Mas eu fiquei sozinho. E todo mundo foi distribuído, eu fiquei por último. E eu estava preocupado, e daí a pouco veio a minha designação para eu servir no navio. Só que eu não sabia que Deus estava reservando o melhor para mim. Eu fiquei sozinho e eu fui servir exatamente naquele momento no melhor navio que a Marinha existia. O navio, ele tinha 2 anos que ele tinha chegado de San Diego, da Califórnia, que o Brasil havia comprado. Esse navio é o CT Marizibarro. O indicativo dele é Delta 26. E eu fui para esse navio, depois é que eu fui ver que era o melhor navio que a Marinha tinha naquele momento ali, mais novo. E ali eu comecei, porque eu gravei o que o comandante tinha falado: olha, uma luz sobre a tua cabeça. Então, cheguei naquele navio, 6 meses que eu estava no navio, eu já era ordenança do comandante. Com 6 meses. 6 meses que eu estava no navio, eu já era ordenança do comandante. Quando eu terminei 1 ano, eu estava em estágio. Quando eu terminei 1 ano, o meu estágio, eu fui aprovado com nota máxima, nota 100, excelente. 1 ano, passou 1 mês, depois 1 ano e 1 mês, aí o comandante me perguntou se eu tinha algum conhecimento em Brasília. Falei para ele que não, meu conhecimento era só Jesus e ele que era o meu comandante. E eu perguntei para ele por quê. Ele disse: olha, porque eu recebi, tem uma mensagem aqui, nominal, do ministro da Marinha, designando você para buscar uma fragata na Inglaterra. Fragata defensora, F-41, na Inglaterra. E aí, meus irmãos, eu agora estava com 21 anos de idade. Lembra que eu falei que com 15 anos eu fui a um aniversário com a calça emprestada. A calça emprestada. Se lembra, né? Eu tô gravando aqui. Isso. Então, quando foi agora, eu estava indo para a Inglaterra. E antes de viajar, recebi passaporte e recebi dólar para viajar. E a primeira providência que eu fiz foi comprar roupas. E eu fui numa loja, na Rio Branco. Para os mais antigos vão se lembrar dessa loja, a loja Quinta Avenida. Era uma loja para quem tem dinheiro. E eu entrei naquela loja e disse assim: eu quero essa calça. Lembra da calça emprestada de 15 anos? Mamãe disse: vai chegar o dia que você vai escolher qual a calça que você vai vestir, você vai ficar com dúvida. Eu cheguei na Quinta Avenida: eu quero essa calça. Eu quero essa calça. Só calça top, novinha. Quais os melhores sapatos que vocês têm aqui? O sândalo e o samelo.
Samelo. Eu quero um par de Samelo, eu quero um par de sândalo. E aí acabou aquela prova dos 15 anos, aonde lá em João Pessoa eu estava desprovido de tanta coisa. E agora, com dólar no bolso, eu fui para a Inglaterra buscar essa fragata, de forma que quando eu cheguei de viagem, né, da Inglaterra, passei 4 meses e 4 meses, quase 5 meses, faltou pouco tempo para fazer 5 meses e 20 e poucos dias. E ali quando eu voltei, isso serve para aqueles filhos, né, que às vezes eles não têm nada, mas quando Deus abre a porta para eles se esquecem dos pais, se esquecem de onde veio. E nós não podemos ser assim. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei de viagem, saí de férias, eu fui na minha casa em João Pessoa, de férias. Levei presente para minha mãe, para minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos. E o mais importante, eu cheguei para a mamãe e falei: mamãe, papai está devendo alguma coisa? E ela falou: meu filho, seu pai tem pedido um dinheiro emprestado a uma senhora chamada Dona Laura. Na verdade, naquela época, hoje a gente chama isso de agiota. Uhum. Ele tá devendo a Dona Laura. Tá devendo dinheiro a Dona Laura. Aí eu fui lá na Dona Laura. Dona Laura era a agiota da época. Era. O pobrezinho do papai, faltava dinheiro, ele naquela época não pegava no banco, pegava nesses agiotas. E aí eu fui nela e disse: seu povo, Ronaldo, me chamava de Ronaldo, Ronaldo, tô sabendo, você chegou da Inglaterra, né? Eu disse: sim, mas eu vim aqui com a missão. Papai tá devendo alguma coisa aí? Aí ela disse: tá, meu filho. Aí pegou um caderno lá, aí fui ver, aí tava lá a dívida do meu pai. Eu disse: Dona Laura, eu queria que a senhora riscasse essa dívida do meu pai. E eu cheguei, botei a mão no bolso e paguei a dívida em dólar. Ela falou: mas meu filho, em dólar. Sim, eu já fiz o cálculo quanto custa, vai sobrar um troco aí para a senhora, risca o nome do meu pai. E ali foi a última vez que meu pai pediu dinheiro a ela, e a gente quitou aquelas dívidas, de forma que a partir dali, o que acontece? Fazendo um resumo, e daquela visão que o comandante teve com uma luz sobre a minha cabeça, tudo que você imaginar de bom, né, que um militar pudesse conseguir na Marinha, nós conseguimos. A gente foi a sargento, depois fui buscar uma corveta nova em Angra dos Reis, chamada corveta Júlio de Noronha. Depois eu pude fazer a viagem que chama-se Viagem de Ouro, né, no Ené Brasil. Já é difícil fazer uma, Deus me deu 2. Eu fiz a viagem de 94, a viagem de 95, eu dobrei a viagem. Mas uma coisa muito importante, na viagem de 94 tinha um culto a bordo, uma capela evangélica. Eu fui o vice-dirigente da capela. Na época eu era diácono. E na segunda viagem eu já fui o dirigente da capela dos evangélicos. Nós éramos uma tripulação de 440 homens e 44 evangélicos. 10%, né? 10%. Então eu fui vice numa viagem e na outra viagem eu fui o dirigente da capela. E foi muito maravilhoso porque nós pudemos fazer um trabalho maravilhoso evangélico. Demos uma Bíblia para o comandante, para o imediato, tanto na primeira viagem, 94, né, como 95. E aí, no final da minha carreira, eu, já como suboficial, né, eu fui agraciado, na época era ministro da Marinha, né, pela a medalha do patrono da Marinha, que é a medalha Mérito Tamandaré. Eu fui agraciado com essa medalha, já estava feliz da vida, mas em seguida eu fui agraciado com a Ordem do Mérito Naval, que é a medalha mais importante no caso, né, da Marinha, no grau de cavaleiro, de forma que tudo aquilo que Deus mostrou, aquela luz naquele comandante, isso foi acontecendo na nossa vida. Então, aqui eu vou parar a parte, por quê? Para entrar na parte pastoral, se você assim quiser, porque até aí
naquele momento ali, eu era presbítero. E eu estava desenvolvendo na nossa igreja um cargo muito importante. Eu era, na época, segundo tesoureiro do nosso ministério. Mas naquele momento, eu estava caminhando para ser selecionado para ser adido naval da Marinha. Como assim? Adido naval, todos os países na Europa, Estados Unidos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, na França, na França o Brasil tem uma embaixada brasileira na França, e nessa embaixada tem os adidos, adido militar, ou seja, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então vamos dizer, quando surge um assunto militar da Marinha, o embaixador vai se reportar, vai pedir, né, ajuda àquele adido que conhece os assuntos de marinha. Exemplo, um navio está atracando lá na França, um navio da Marinha brasileira. Esse adido militar da Marinha, no caso esse oficial, ele vai cuidar desse serviço, entendeu? E o suboficial é o auxiliar dele. Então é um capitão de mar e guerra, né, e um suboficial. E eu estava exatamente nessa seletiva para fazer essa comissão, estava feliz. E aí, de repente, o meu pastor presidente foi na minha casa me convidar para eu ser o primeiro tesoureiro e administrador geral do ministério. E eu disse para ele que eu não podia dizer sim para ele, porque eu estava esperando, né, nessa expectativa. Estava na resposta do... Na resposta, a caminhada estava aí. E aí ele falou assim: Paulo, eu não tenho outro. Deus proverá. Me dá essa resposta, me dá esse não até dezembro, que será agosto de 2004. E eu disse para ele: pastor, eu não posso dizer sim, porque essa é a realidade. E aí, 2 meses, ele foi embora, 2 meses depois, aquilo estava me incomodando, eu não estava conseguindo mais dormir. De um lado, do coração, adido naval, do outro lado, a igreja. Até que eu dobrei o joelho orando, Deus falou comigo, o seguinte, eu falei com Deus: Senhor, não pode ficar 2 coisas aqui, ou a Marinha ou a igreja. E aí Deus me deu uma palavra em Marcos capítulo 2, onde o Senhor, ele vinha de Cafarnaum, ele passa na alfândega, e ele chega e diz assim: Levi, me segue. Levi era contador. E a Bíblia diz que Levi, imediatamente, deixando tudo, seguiu a Jesus. E a partir daí, eu vendo essa palavra, saiu adido do meu coração. Ficou só a igreja. E eu disse: pastor, posso contar, o senhor ainda está de pé, aquele convite? Estava. Eu disse: pastor, conte comigo. Ele disse: glória a Jesus. Então, a partir daquele momento, eu saí da Marinha, porque eu tinha 30 anos, né, completos para fazer minha reserva. E aí eu assumi a primeira tesouraria da igreja, né, e logo em seguida ele me levou a pastor. Mas aí, no caso, a Assembleia de Deus já era onde? Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil. Cordovil. Porque no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque quando eu esqueci de falar, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no dia 22 de abril de 76, eu fui servir na Assembleia de Deus do Rio Comprido. Pastor presidente, pastor Antônio Augusto Rocha. Eu fiquei em Rio Comprido de 76 a 86. Tá? Então, no dia 11 de fevereiro de 86, que esse ano completei 37 anos, eu vim para Cordovil. Eu cheguei em Cordovil como diácono. Eu tinha 2 anos de diácono. Aí em Cordovil, eu fiquei ao todo, né, em Rio Comprido, 4 anos de auxiliar de trabalho. E em Cordovil fiquei 12 anos como diácono. Tá? Aliás, 10 anos, né, porque eu cheguei com 2 anos. Ao todo, 12 anos. Depois eu fiquei mais 9 anos como presbítero em Cordovil. Então, nesse momento, em 2004, eu estava com 9 anos de presbítero. Aí o pastor me levou a pastor. Então, eu tinha 48 anos quando o pastor me levou a pastor. Então, se cumpriu
o que estava escrito no álbum que mamãe pediu quando eu nasci, que eu fosse um pastor. Então ali eu assumi a condição de pastor e diretor financeiro da igreja e fiquei 6 anos nessa função, entendeu? Aí, depois daí, eu saí, fui dirigir a congregação de Queimados por 3 anos. Em Queimados aconteceu um caso interessante. Quando eu cheguei lá em Queimados, que eu assumi a igreja, eu comecei a perguntar a Deus o que é que eu tinha que fazer algo impactante ali, da parte de Deus. E Deus me orientou que eu fizesse uma cruzada na Praça do Eucalipto, que é a praça central de Queimados. E aí eu fui e fiz a permissão à prefeitura para a prefeitura liberar aquela praça. E depois que eu fiz aquela cruzada, mais de 1.000 pessoas lá na praça, muita gente aceitaram Jesus. Terminou o trabalho maravilhoso. Aí eu recebo um rapaz querendo dizer para mim que o prefeito queria falar comigo, prefeito da cidade. E aí eu fui até o prefeito, querendo saber o que ele queria falar comigo. E ele disse assim, olha, eu mandei te chamar aqui porque eu nunca vi acontecer isso. Eu libero aquela praça para pagode, eu libero aquela praça para carnaval, e você foi o primeiro pastor a pedir essa praça para fazer uma cruzada evangelística. Então quero te dar os parabéns e a partir de hoje você vai ser meu amigo. Ele falando comigo. De forma que foi uma experiência assim, maravilhosa, e eu pensei que ele estava de bravata, mas no aniversário dele, ele mandou o convite e nós fomos lá no aniversário dele. Então, de lá, dessa igreja, né, de Queimados, nós ficamos 3 anos. Viemos para Braz de Pina, né? Em Braz de Pina, Suruí, 6 anos, né? E a gente, quando estava em Braz de Pina, em 2021, no início de 2021, não, 2019, desculpa, 2019, eu estava numa oração. Olha só, você que está assistindo essa fala minha aqui, você entenda que o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ainda hoje, ele fala. O nosso Deus, ainda hoje, ele faz. Porque o mundo está vivendo muito difícil, uma situação que as pessoas têm perdido um pouco a sua fé, acha que Deus não fala mais, acha que Deus não faz. Mas eu te afirmo que o Senhor continua o mesmo, soberano, e ele faz. O problema é que às vezes as pessoas dizem que Deus falou e Deus não falou. Mas, isso é um problema. entendeu? Mas quando Deus fala, ele faz. E o que é que acontece? Eu estava numa oração e Deus falou 2 coisas para mim e para minha esposa. Que o nosso tempo tinha terminado em Braz de Pina e que eu voltava para a igreja matriz. E a segunda coisa que eu achei assim meio tremenda, que eu não sei como é que ia acontecer, ele diz, o profeta dizendo, que via eu recebendo um cargo de honra na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB. E a gente escutou aquilo ali e pronto, terminou a oração e a gente... vamos aguardar se vai acontecer. E isso foi em 2019. Quando foi em 2020, o nosso pastor presidente chama a gente para a matriz. Então ali já se cumpriu a primeira profecia. A gente saiu da congregação, fomos para a matriz. Logo em seguida, 2021, aí eu recebo a comunicação que meu nome tinha sido aprovado para ser membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E aí, quando nós fomos empossados em 2022, lá em Cuiabá, cidade de Cuiabá, Mato Grosso, fomos empossados nesse cargo. Então aí, a minha alegria não é simplesmente pelo cargo. A minha alegria é para mostrar para as pessoas que estão, isso aqui tem um objetivo, tem um propósito, que Deus realmente ele é poderoso quando ele promete alguma coisa para a gente e no seu propósito, porque para que o seu nome seja glorificado. Nós só temos que esperar o tempo dele. O tempo dele. E foi o que aconteceu. Então hoje nós estamos na Convenção Geral, inclusive agora dia 28 de abril
nós estamos viajando para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Vai ser a Assembleia Geral Ordinária da CGADB, tá? Vai ser lá em Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Vai ser do dia 28 ao dia 1º. E nós já estamos todo preparado para estar presente. Então, hoje, nós somos pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. Nosso pastor presidente é o pastor Francisco José da Silva. E estamos lá servindo na sede, né? Ajudando, ministrando nas congregações. E temos essa função na Convenção Geral das Assembleias de Deus, né? Porque para chegar nesse posto, não cheguei assim por chegar. Eu já era diretor de imprensa na SEAD, como você falou no início, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, né? Essa SEAD, ela responde a outra superior? A SEAD, ela é filiada à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Isso, filiada no caso. Filiada. Ou seja, nós ministros somos convencionados na SEAD, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. No caso, todos os pastores da Assembleia de Deus... Quer dizer, todos que eu digo, os que são convencionados. Convencionados. Porque tem pastores que não são convencionados, são pastores local. Ah, há uma diferença, entendeu? Por exemplo, o teu pastor, um exemplo, pode te levar a pastor local, sim, mas não te convencionar, entendeu? Ou seja, o pastor convencionado é aquele que pertence a uma convenção. Entendi. E aí o que acontece? Ele, quando é convencionado, ele tem fé pública. A diferença é essa, ele tem fé pública. Por quê? Porque a convenção tem um CNPJ. Uhum. Ela é registrada no cartório de pessoa jurídica. Entendeu? Então, o pastor ele tem uma credencial. Entendeu? Naquela convenção. No caso, eu sou membro da SEAD. Entendeu? Entendi. Então, quando lá na SEAD, eu era diretor de imprensa. Tem um jornal chamado O Convencional. E eu era responsável por esse jornal. Aí depois eu coloquei a SEAD no Twitch, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que ela não tinha. Ela só tinha um jornal de 8 folhas na época. A gente aumentou para 20 folhas, melhoramos o layout, né? E daí a gente depois colocamos ela na parte da rede social, né? Que ela não tinha. Aí hoje tem YouTube, Instagram, Twitch, né? Ela tem. Então, depois desse cargo de 5 anos, então nós fomos para a Convenção Geral. A Convenção Geral é em todo o Brasil. A estadual é só no Rio de Janeiro. Entendeu? Entendi. Então, foi em 2021 que o senhor entrou para a SEAD? Não, eu entrei para a SEAD em 2005. 2005. Quando eu fui ordenado a pastor. Em 2005 que eu entrei para a SEAD. Em 2021 eu entrei no cargo de membro do Conselho de Comunicação e Imprensa na CGADB. Em 2005, quando eu me convencionei na SEAD, na mesma hora, automaticamente, ela é filiada à CGADB. Então eu fiquei sendo convencionado à SEAD e filiado à CGADB. Em 2005. Entendeu? Em 2021, eu apenas assumi o cargo de membro do Conselho de Comunicação e Imprensa na CGADB. Entendi. Pastor, o senhor comentou uma coisa que... Você falou que Deus ainda fala e tal. E tem algumas pessoas que estão falando já há bastante tempo na internet que não tem mais profeta, não existe mais profecia, que tudo já foi revelado que está na Bíblia. E a Assembleia de Deus é uma das que mais crê em profecia, né? Como a gente estava falando em off ali, é impossível, pelo menos para mim, não acreditar. Para mim é impossível. Pode chegar qualquer pessoa e falar, olha, isso não existe. Pô, cara, então tem alguma coisa muito errada. Porque se não existe, não existe para você e para o resto do mundo. Para mim existe. Como o senhor vê essa coisa de... Tudo bem, tem outras denominações que realmente não creem e não acontece lá na igreja deles. Mas na Assembleia de Deus acontece e acontece muito. Até as meninices, né? E o real. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto?
Deus ainda fala, ainda existem os profetas, existe a profecia. Como discernir uma profecia de uma profetada? O senhor tem 43 anos de evangelho. O senhor já viu, foi coisa. Sim. O que o senhor poderia passar pra gente aí da sua experiência? Eu estou muito à vontade em falar sobre esse assunto, porque uma coisa é você falar de um assunto que você ouviu dizer, de você ouviu alguém contar, isso é uma coisa. Outra coisa é você falar com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Eu creio 100% na palavra de Deus, e principalmente no sentido quando Deus, que está escrito na sua palavra, ele fala. Por exemplo, na minha inicial aqui, você viu quando eu citei com muita clareza que eu fui no aniversário de 15 anos com uma calça emprestada. E minha mãe lançou uma palavra profética para mim. Mas não foi ela. Ela foi só o canal. Ela foi um instrumento da revelação. Por quê? Porque mamãe cria. Ela tinha uma fé em Deus. Então ela disse, filho, você está indo para esse aniversário com a calça emprestada. Mas vai chegar o dia. Guarda isso. Vai chegar o dia que tu vai olhar para o teu guarda-roupa, tu vai ficar em dúvida. Qual a calça? E aconteceu isto comigo. Para você ter uma ideia, volta e meia eu vou no meu guarda-roupa, tiro várias calças que eu não uso e dou para pessoas que precisam. Então, toda vez que eu faço isso e toda vez que eu vou pegar uma calça, eu me lembro da calça emprestada que eu vesti. Então, isso é fato. Vou dar outro exemplo bem para você que está me assistindo, eu vou dar um exemplo concreto para você. Olha, as coisas de Deus não são naturais como nós estamos acostumados. A lógica de Deus, ela não é uma lógica natural. A lógica de Deus é uma lógica divina, é uma lógica espiritual. Vou dar um exemplo para você. A lógica humana, 2 mais 2, 4. Lógica humana. E a lógica divina? A lógica divina não tem como explicar, você vai adorar. E eu vou te explicar a lógica divina. A lógica divina, o Senhor estava diante de uma multidão, quase 5.000 pessoas, e ele chega para os apóstolos, o que é que nós temos de comida aí? Peixe, não dá para comprar comida para esse pessoal. Mas o que é que a gente tem? Olha, tem um rapaz aí que está com 5 pães e 2 peixinhos, 2 peixes. O Senhor pega aqueles 2 peixes, pega os 5 pães e alimenta aquela multidão. E ainda sobra 12 cestos. E qual a lógica humana? A lógica humana, eu e você, ia mandar o tesoureiro, vamos conjecturar que tinha 5.000 pessoas, compra 5.000 pães e compra 5.000 sardinhas para botar uma sardinhazinha em cada pão. Isso é a lógica humana. A lógica divina, não. A lógica divina, você não tem explicação, você tem que adorar. Então, olha só. Então, isso é papo furado, são pessoas que não têm uma fé genuína. E o mais recente, eu vou te falar, eu pastoreava a congregação de Braz de Pina, tá? O Henrique, que me trouxe para cá, é testemunha. O que eu vou falar aqui, ele está ouvindo, ele é testemunha. Nessa congregação, teve um momento que eu olhei aqueles jovens da congregação, da comunidade, sem dinheiro para pagar um cursinho. E eu cheguei para eles, vocês estão fazendo cursinho? Não, pastor. Estão estudando com quem? Não, nós temos um livro emprestado, nós temos um caderno emprestado, mas nós estamos estudando. Vocês estão estudando? Estamos estudando. E aí, eu orando a Deus, sabe o que é que Deus falou comigo? Chama esse pessoal na frente do púlpito e ministra uma palavra de oração para eles. E na hora que eu estava ministrando uma palavra de oração, eu disse para eles, olha, pela fé, eu vejo, a fé é aquilo que ainda não aconteceu ainda e você está vendo. Isso é fé. Eu disse, eu vejo jovens aqui aprovados na UFRJ, na UERJ, bolsa 100%, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Inclusive,
até uma jovenzinha que foi à frente, é da família do Henrique, já se formou em pedagogia na UERJ. Então, como é que Deus não fala? Então, infelizmente, Satanás sempre vai induzir, tá, a dizer ou descaracterizar, descredenciar que Deus não fala. Então, isso aí para mim está superado, porque você que está me ouvindo, creia, Deus ainda continua falando. No intervalo, você se lembra que eu comentei com você, eu estava na minha casa lendo a Bíblia e deu vontade de ligar para um amigo meu contador. E eu liguei para ele, e quando eu liguei, eu me surpreendi e falou: pastor, foi bom o senhor ter ligado. Por quê? Porque eu estou no psiquiatra, eu estou no psicólogo, eu estou doente, pastor. Estou gastando dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, não sei, é uma ansiedade tremenda. E eu digo para ele naquele dia, pelo zap, pelo telefone, disse: olha, bom, se Deus mandou eu ligar para você, tem alguma coisa que Deus quer fazer. E o que eu posso fazer por você é uma oração. E eu creio, você crê que Deus... E ele é crente. Você crê que Deus pode fazer? Ele disse: pastor, eu creio. E eu orei, olha, peguei o telefone, fiz uma oração por ele, e 15 dias depois, ele ligou para mim e disse assim: pastor, eu estou te ligando e estou te autorizando você dizer aonde você for o que aconteceu. Eu não estou sentindo mais nada, pastor. Eu já dei aqui um culto no meio da minha família e falei como é que aconteceu com aquela oração que tu fez. Então, o que é que eu quero dizer? Sou eu o milagroso? Não. Eu apenas fui o canal que Deus usou para curar aquele rapaz, para dar vitória a ele. Então, concluindo a tua pergunta, respondendo, Deus continua falando, e principalmente aqui, ó, através da sua palavra. Por isso que na sua palavra está escrito assim, ó, no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor. Por que os que confiam no Senhor? Porque tem muita gente que não confia. Mas olha só, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí eu vou te dar a prova de que tem muita gente que não confia no Senhor. O salmista Davi escreve no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então você veja que é muito claro, a promessa é para quem crê, a promessa é para quem tem fé. Agora, existe o livre-arbítrio. Crê, tudo bem. Não crê, é um dever, é um direito seu. Então, concluindo aí a sua palavra, o Senhor continua falando e fazendo. Continua, as promessas deles estão mais do que nunca vivas, tá? Então, esse papo de que Deus parou de falar, isso é fake news. Essa balela do inimigo. Sim. Muito. Pastor, outro dia eu estava vendo na internet, numa rede social, de uma senhora. Falou: olha, eu sou cristã, o meu marido não é. Eu já tentei casar no papel, ele não quer. E eu sou frustrada, porque eu gostaria de tomar a Santa Ceia e na minha igreja não permite, porque eu não sou casada no papel. Caramba, que situação, hein? Como é que o senhor vê essa... Ela poderia tomar, se ela tomar, ela vai estar em pecado. E o que é a Santa Ceia? Eu tenho a minha visão, né? Que não vou expor aqui, que vai ser um pouco polêmico. Sim. Mas o que o senhor falaria para essa senhora? Olha só. Primeiro, quem instituiu a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela não foi instituída por homem. A Santa Ceia, ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu duas ordenanças instituídas por ele, que foi a Santa Ceia e o batismo. A Santa Ceia é um momento de comunhão
E a Santa Ceia também, ela tem uma finalidade, além da comunhão, relembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, o que acontece? Para a pessoa participar da Santa Ceia, primeiro, ela tem que ser membro do corpo de Cristo. E para ser membro do corpo de Cristo, ela tem que passar pelo batismo, que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O batismo é uma vez só. Você não se batiza duas vezes, uma vez só. Isso então, aí já é outro assunto também que... Isso, então olha só. Então, isso baseado na Bíblia. Santa Palavra do Senhor. Então, o batismo, ele te credencia a você fazer parte do corpo de Cristo. A igreja, aqui na Terra, ela é composta de pessoas que se batizaram e passaram a fazer parte do corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, ok? Muito bem. Então, quando uma pessoa, exemplo, criança que não é batizado, adolescente que ainda não foi batizado, ele não participa da Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque a Santa Ceia do Senhor é um ato que, além de você ser uma lembrança da morte vicária do Senhor Jesus, é um ato de responsabilidade. Por isso, deixa eu ler um texto aqui. Ele diz aqui, ó, Paulo, que recebeu do Senhor as orientações, na primeira carta de Paulo, 11, versículo 23, ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, isso aqui foi uma ordenança dada por Jesus Cristo. Agora, olha só a responsabilidade de quem toma a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, quer dizer, o homem, o ser humano. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, examina a si mesmo. Sim. E coma. Sim. Não, sim, mas isso é no momento, não quer dizer que é todo mundo, não. Não, isso aqui é para os membros. Para os membros. Como é que eu chego à Santa Ceia? Eu chego à Santa Ceia quando eu passo pelo batismo. Então, no caso, essa moça, se ela for batizada... Sim, se ela for batizada, ela tinha pode. Pode. Casada no cartório... Mas olha só, mas não é questão disso. Para ela, olha só, para eu me batizar, para qualquer pessoa se batizar, se ele for casado, ele tem que ser casado com o papel de casamento, com o certidão de casamento. Ah, tá. Se ela tiver amigada... Não. Mesmo que seja 10 anos, 15 anos... Não. Ela não pode se batizar? Não, porque quem dá a legalidade do casamento dela é a certidão de registro de casamento. Não é nem... nós não aceitamos nem essa certidão que arrumaram aí. Que esqueci o nome... União estável. Não. Nós não aceitamos isso. É a certidão de casamento. Então, na Assembleia de Deus, a união estável não é vista como casamento. Não, para batismo, para batismo, não. Então, tem que ser casado. Sim. Tanto para tomar a Santa Ceia. Não é para tomar a Santa Ceia. Para eu me batizar. Tem que ser casado. Para a pessoa se batizar, tem que ser casado. E se ela não for... Então, peraí. Então, se ela não for casada, ela não pode tomar Santa Ceia. Se ela não for casada, ela tá... Não, se ela tiver... Exatamente. Se ela tiver um relacionamento com a pessoa e não for casada, no certidão dela não pode tomar Santa Ceia. Porque ela não pode, porque ela não pode ser membro da igreja. Olha só. Para você participar da ceia do Senhor, você precisa ser membro do corpo de Cristo. E como é que é isso? E o que é ser membro do corpo de Cristo? É você passar pelo batismo nas águas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você se batiza e a partir de agora você passa a ser membro daquela igreja.
Certo. E sendo membro daquela igreja, você está agora com a qualificação de você participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é a reunião de comunhão dos membros da igreja. Porque quem são os membros da igreja? O corpo da igreja. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, se a pessoa... Que, no caso, ficar solteira... Sim, se ela ficar... Se batizar como solteira para poder tomar Santa Ceia. Isso. Ou então, vamos lá, ela se separou, não quis mais ninguém, tá sozinha, aceitou Jesus, não tem nenhum impedimento para ela se batizar. Ah, mas aí no caso ela já tá enrolada. Não, aí essa tua pergunta não ela tem já como. tá enrolada. Não, tá enrolada. E outra Caramba. coisa, e você também tem E nem cargo ela pode ocupar. Não. E outra coisa, e o problema também, tem pessoas que querem trazer o problema para dentro da igreja. Não é assim. A igreja tem suas normas. Não só normas humanas, mas normas bíblicas, pela palavra de Deus. Não é o pastor que quer. É a palavra de Deus que ordena isso. Como é que você vai batizar uma pessoa que não está legalmente casada? Entendeu? Então ela não pode nem ocupar cargo, não pode nada. Não. Se ela fosse solteira, sim. Sim. Ou então se ela teve um caso, ela deixou essa pessoa e agora ela está sozinha. Está livre para se batizar, sem nenhum impedimento. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos dizer que isso está falando do casamento, mas vamos dizer que ela chega para o pastor e abre o coração. Pastor, infelizmente, eu não consigo me livrar dos vícios. Não pode se batizar. Porque o que é o batismo? O batismo é um sepultamento da velha vida para uma vida nova. Por isso que Paulo falou, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o batismo é uma demonstração para o mundo aqui, que você sepultou teu velho homem e nasceu uma nova criatura. Entendeu? A partir desse momento, você se batizou, você passou a ser membro daquela igreja e agora você está apto. Tanto é que a ceia da nossa igreja, a ceia, o pastor, quando ele vai ministrar, ele diz assim, irmãos, quem estiver aqui presente e for de qualquer igreja evangélica que você está membro, está em comunhão, você pode pegar no pão e pegar no cálice. Agora, se você não é membro de nenhuma igreja, não está em comunhão com nenhuma igreja, não pegue no pão, nem pegue no cálice. Entendeu? Então a Santa Ceia, ela não é exclusiva, exemplo, a nossa igreja, na Santa Ceia, ela não é só exclusiva para nós. Se lá tiver um membro da Igreja Batista, um membro da Igreja Presbiteriana, eles estão em comunhão, ele pode participar ali naquele momento da Santa Ceia. Para mim, a Santa Ceia fosse mais inclusiva do que exclusiva. Mas olha, eu não diria assim por esse lado, porque é uma reunião de comunhão de Cristo. Então, imagina se fosse para tudo que é jeito de pessoas. Não tem sentido. É uma reunião de comunhão, ou seja, de adoração, aonde ali você vai reverenciar o que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ou seja, você está Mas dizendo... isso não deixa a pessoa também muito triste por ela... Porque normalmente essas pessoas assim... Elas querem estar junto, elas pegam para varrer, ela quer ajudar, ela quer fazer tudo isso. E na hora dela se sentir parte da igreja, ela é excluída. Ela não pode tomar a Santa Ceia. Sim, mas olha só, mas isso não é a culpa, não é da igreja e nem de Deus. A culpa é da própria pessoa, da sua trajetória. Entendeu? A sua trajetória. É muito simples. Você já viu como é que é feito um edital para você fazer um concurso público? Não. Ou seja, no edital vai dizendo ali, ó, a idade, o curso que você tem que ter. Se você não tiver idade, de o curso, não tem chance. Então você não pode empurrar de goela abaixo. Não, tem um edital, ó, idade, 18 anos. Se tiver 20, não entra.
curso, tem que ter curso superior. Se não tiver, não entra. Então a igreja do Senhor não é diferente. Só que a igreja do Senhor, ela, olha só, Jesus não exclui. Ele fala assim, ó, vinde a mim, como estáis. Agora, quando você chega na igreja, aí Deus vai limpando você. Deus vai tirando aquilo que você tinha que não agrada a Deus. Agora, uma coisa muito importante que você está esquecendo, e eu vou te lembrar. O mais importante para um ser humano, cristão, quando ele aceita Jesus, não é a questão do batismo e a Santa Ceia. Não é isso. É a salvação que habilita ele para o céu. Exemplo, o ladrão da cruz. Sim. Não se batizou? Porque ele não teve tempo. Sim. Só isso, mas não anula. Mas eu quero dizer que o mais importante dessa senhora, para ela ficar confortada, é que se ela estiver firme com Jesus, ela vai para o céu. No momento se ela morrer, ou se Jesus vier buscar a igreja agora. Agora, os impedimentos de Santa Ceia é diferente. Entendeu? Ou seja, a Santa Ceia não é algo para habilitar a Santa Ceia e o batismo, não é algo para habilitar para você como salvação. Isso é muito importante, tá? Isso aí, porque a igreja não exclui ninguém. Pelo contrário, Jesus Cristo nunca excluiu ninguém. Jesus Cristo, olha só, vinde a mim, todos vós como estáis, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Agora, a diferença é, quando você entra na igreja, vai ter mudança na tua vida. A palavra diz, quem crer e for batizado, sim, será salvo. Sim. Aí eu fico, pior que eu vou voltar nesse tema. A senhorinha, né? No caso, essa moça. Eu imagino que seja. Eu tô falando senhora, mas eu não sei não. Só. Ela, infelizmente, não vai poder se batizar, não vai poder tomar Santa Ceia e nem fazer parte do corpo de Cristo. Sim, porque ela não se batizou, né? Porque ela não se batizou. Se batizou. Mas e se ela pedir o divórcio do marido, para poder... Ela não pode casar novamente. Não. Rapaz, que situação. A Bíblia Sagrada, né? A gente não pode ir de encontro à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é muito lindo, porque é o seguinte, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Sim. Então, o que acontece? Deus não tem jeitinho. Porque o problema da sociedade, ela quer um jeitinho para se acertar. Para ela seria a única salvação, ela convencer o marido a casar. Olha só, eu diria o que está faltando, se eu fosse aconselhar pastoralmente. Primeiro, eu ia fazer uma oração de fé por ela. E segundo, eu ia pedir ela para ela fazer um propósito com Deus. Quem é o marido dela perante Deus? Eu posso afirmar o caso do meu pai. Que mamãe que se converteu primeiro. Meu pai não queria saber nada de igreja. Nada. Papai era altamente ignorante contra a igreja. E ele deixava a gente na igreja com mamãe e ele saía com o carro para onde ele queria, bem entender, tomar vinho, tomar cisana, naquela época bebida, por aí vai. E qual foi a vitória de mamãe? Mamãe orando a Deus, pedindo que papai se convertesse. E papai sempre durão. Mas quando for um dia, escuta essa aqui, quando for um dia, o papai estava na estrada, no carro, e um pastor chamado Manel Pedro deu com a mão, papai parou o carro, aquela poeirona, entra! Aí o pastor Manel Pedro subiu em cima da caminhonete, e papai levantou, deu uma saída violenta, a capoeira começou a voar, e 100, 110, 120, aí o pastor Pedro começou a tremer e bateu na cabine. Aí papai parou. Que foi? Meu Paulo, o senhor está correndo muito. Desce. Eu mandei tu subir, foi tu que pediu, desce. Entendeu? E o pastor Pedro desceu, ficou no meio daquela estrada, papai foi-se embora. O tempo passou, mamãe botou um culto na minha casa, um culto de sábado, um culto. E nesse dia, quem estava dirigindo o culto? Pastor Pedro. E quem é que, na hora do convite, que o pastor Pedro queria, quem aceita Jesus Cristo?
quem é que aceita Jesus Cristo naquele dia? O meu pai. O meu pai. Com quem? Com o pastor Pedro. Então, se eu estivesse com possibilidade de falar com essa senhora, eu ia dizer para ela: minha senhora, apresente seu marido a Deus. Não se entregue a essa resistência, porque Deus tem poder. Quem fez ele? Foi Deus. Deus tem poder para quebrar esse coração. E sabe o que vai acontecer? Não só a senhora, mas ele e a senhora se batizar juntos. Seria bonito. Sim, porque, ora, se você está diante de um obstáculo, você não pode ficar preso a esse obstáculo. Você tem um Deus para orar a ele, pedir a ele. E Deus está vendo a situação. Então ela está se acostumando com a situação. Não pode. Ela tem que confiar no Senhor. Que o mais importante que eu vejo agora não é só o batismo dela. É a fé dela em Cristo. Para ela pedir salvação. Não só para ela que ela já está firme, mas para o marido dela. Uma outra pergunta. O senhor é aquele que a gente chama de crente raiz, né? Mais de o senhor tem de evangelho mais que eu tenho de idade. Obreiro, 43 anos. Obreiro, 43. 43 anos. Agora faça as contas de 11 de junho de 75 para hoje. Pô, então tem muito mais. Para mim, se eu tivesse 43 de aceitação não, de Cristo. Não. De obreiro. De obreiro tem 40. Então, olha, obreiro eu tenho 4 anos de auxiliar de trabalho. Entendeu? Uhum. 9 anos, 12 anos de diácono, 16. 9 de presbítero, 25. E esse ano completei 18 anos de pastor. Eita. 43. Então, 43 anos. Antigamente, na igreja não existia, não podia ter bateria, lembra? Não podia ter bateria, não podia ter nada disso. E hoje, nós temos até jogo de luz. Como o senhor está enxergando essa mudança tão... Se pegar essa igreja ali de 75 para 2023, me dá um panorama do que o senhor presenciou lá, não só dentro da Assembleia de Deus, não, igreja no geral. Sim. Para essa 2023. Olha só, isso eu vou te dizer o meu pensamento pessoal, né? Como eu penso. O que eu entendo pelo que a experiência que Deus me deu. Eu tive a oportunidade, como eu te falei, já sobre a minha vida de marinha, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países. E nesses países que eu fui, eu aproveitei e pude ir nas igrejas, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Inclusive igrejas ricas, igrejas mais com menos possibilidade. Por exemplo, a igreja que eu entrei lá em Copenhague, eu fiquei maravilhado, porque quando eu entrei na igreja, sentei, botei um fonezinho no ouvido e tinha uma chavezinha que eu podia escutar normalmente em português o que o dinamarquês estava falando lá. Então, quer dizer, uma tradução simultânea. Uma coisa assim maravilhosa, exatamente. Então, o que que eu entendo? A Bíblia Sagrada, com relação à doutrina. Então, a doutrina da palavra, eu encontrei em todos esses lugares a mesma coisa. A doutrina. As pessoas fazem confusão por causa disso. Doutrina é, como já disse uma vez aquele ministro tal de Magre, né? Imexível. A doutrina não se toca. Ela é aqui, na África, nos Estados Unidos, na Europa, a doutrina da palavra de Deus. Ponto. Agora, onde é que a gente pode melhorar? É na liturgia. Então, por exemplo, na África é uma coisa muito linda na hora da oferta. Eles vão dançando, né? Sim. E eu dancei. Eu tive a oportunidade de assistir culto lá em Cabo Verde, em Guiné-Bissau. Eu fui também na República
no Senegal, Marrocos, na Tunísia, Casablanca. Então, o que que eu pude ver lindo? Poxa, eu achei bonito e eu fui lá dançando. Mas eu não vou fazer isso aqui no Brasil, na minha Assembleia de Deus aqui. Aí porque é expulso da convenção. Eu vou, ou seja, eu vou fazer uma coisa que não é ritual normal, entendeu? Então isso nós temos que entender que cada lugar então, tem a sua liturgia, ou seja, os seus costumes do país. Isso aí. Entendeu? Isso é uma coisa. Agora olha só. Agora, com relação à parte da fé é a mesma, a cura. Quem aviva a obra é o Espírito Santo. Então, o perigo que eu vejo hoje é o seguinte, é você fazer inovação. O problema está na inovação, não é na renovação. A renovação a gente tem que renovar todo dia. Quando Davi escreveu no Salmo 51, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O crente não pode parar. O ser humano que aceitou Jesus, ele não pode ficar estagnado. Ele tem que estar sempre em renovação com Deus. Isso é uma coisa. Agora, quando eu começo a botar alguns artifícios para inovar, entendeu? Aí é o perigo. Esse é o perigo. Então eu vejo hoje esse perigo em alguns lugares que eu respeito a liderança, mas no meu ponto de vista, quem vai realmente quebrar o coração do pecador naquele culto? Quem vai? É o Espírito Santo que convence da justiça e do pecado e da justiça e do juízo. Então o perigo hoje é que eu vejo o seguinte, no meu tempo lá atrás que eu peguei, como havia essa renovação espiritual mais forte, aí você via mais profecias, você via mais milagres, você via mais cura, você via mais libertação. Entendeu? De vida. Porque o Espírito Santo tinha o caminho para trabalhar. Entendeu? E hoje, alguns lugares aí, me perdoe, que eu conheço também o Brasil bastante, como vários estados, praticamente vários estados, você vê algumas inovações para que, como para ter mais a presença de Deus. E não precisa disso. Não precisa disso. Então, nesse Como assim, por exemplo? Não, exemplo, tem pessoas, eu já vi igrejas aí com luzes, uma série de coisas, alguns mecanismos, entendeu? Como se fosse estratégias. Sim, mecanismo. Agora, não estou falando daquela estratégia linda para o melhor do reino, né? Porque a doutrina, olha só, a doutrina ela é estática, a doutrina não muda, mas o culto é dinâmico. Eu tenho jovens na igreja, eu tenho adolescentes, entendeu? Eu não preciso com essas inovações esquisitas, mas dentro de uma liturgia sadia, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente está vendo aí é um exagero. Tem umas bizarrices. Sim. Aí não há necessidade. Tá? Agora, você sabe o seguinte, a tendência, infelizmente, do ser humano, cada vez mais, o próprio Jesus Cristo falou. O que é que Jesus Cristo falou? Olha, por se multiplicar a iniquidade, amigo, eu vim para aqui hoje, quando o Henrique foi me pegar, eu estava estarrecido, o coração assim, ficou palpitando. Um jovem lá em Santa Catarina com a marreta, com o martelo, matar, por enquanto, 4 crianças, que foi o que eu escutei, não sei se tem mais, 4 criancinhas. Amigo, eu nunca vi isso na minha época de infância. Não tinha esse tipo esse tipo de coisa. Era uma coisa assim, muito pequena. Hoje, o que é que a Bíblia falou? A Bíblia é verdade. E ela é atual. Por se multiplicar a iniquidade. A gente já estava se recuperando de uma criança que matou uma senhora, uma professora de quase 80 anos, né?
aquela professora que o jovem matou, a gente já vinha se recuperando disso. Aí agora, esse rapaz com a martela. E outra coisa esquisita, matou e se entregou à polícia. Então é uma coisa satânica, uma coisa do inferno. Entendeu? Eu vejo que a escatologia ela tá se cumprindo. Sim, sim. Ah, mas Júlio, toda vez todo mundo fala que Jesus está voltando. E tá mesmo. Sim. E tá cada vez Sim. mais, e tá Sim. cada vez mais perto. É real. As coisas estão cada vez mais estarrecedoras, como o senhor falou. Que era coisa inimaginável você fazer um mal para uma criança de um jeito desse. Eu tô fazendo alguns estudozinhos aqui, paralelo, sobre Israel, né? Sobre a construção do terceiro templo. Sim. Porque pra gente cristão, o nosso termômetro, vamos dizer ali, que tá lá em Israel. Sim. E já tem todas os paramentos, tudo isso já está pronto. Já está lá. Então, quem parar para pesquisar, para estudar um pouquinho, vai falar, cara, isso aqui há 10 anos atrás não acontecia. Não estou falando de terremoto, guerra, maremoto, isso sempre aconteceu. Sim, legal. Mas tem coisa, o bezerro, o bode, a cabra vermelha, já tá ali. Já nasceu, tá aí já. Já tá. Então, é assustador, né? Você saber, caraca, nós somos a última geração. Sim. Nós somos a última geração. Sim. Jesus de verdade está voltando. E a gente aqui tenta propagar o reino. Poxa, gente, Jesus está voltando. Vamos parar com essas meninices. Que eu sou muito crítico com algumas coisas de algumas denominações que fazem. Eu ando até me tolindo um pouco, porque acaba virando muito, pode virar muita polêmica. Mas eu acho que nós não temos mais tempo para brincar. Não. Como a gente vê aí alguns pseudos pastores, profetas do Pix, que falam um monte, que eu tenho para te entregar, faz um Pix. As pessoas perderam o temor de Deus. Sim. O temor. Sim. Porque se pegar o Deus do Velho Testamento, se essas pessoas fazem isso no Velho Testamento, não tinha ninguém mais aí. Não. Não tinha mais ninguém fazendo essa palhaçada. Porque Não. é palhaçada. Sim. É palhaçada. Eles estão abusando do amor de Cristo, estão abusando da graça para fazer essas coisas por ganância. Porque tudo é pelo dinheiro. Sim. Tudo pelo Infelizmente. dinheiro. Infelizmente, o dinheiro e o poder corrompe muito facilmente aqueles que já têm o coração tombado para esse lado. Então, para a gente encerrar, né, o senhor, nossa, com a experiência que tem, com a bagagem que tem, com a expertise tanto bíblica quanto vivida, né, por esse Brasilzão, por esse mundo afora, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir, de esperança, de fé, de conscientização, de tudo isso, porque realmente nosso Jesus está voltando e não tem mais tempo para brincar. Sim. Não tem mais tempo. Então, Sim. para ali, ó, aquela ali é a sua câmera, fique à vontade. Bom, eu iniciei agradecendo a Deus e quero terminar agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesse podcast e agradecer a você, né? Que isso. O Henrique, que também me trouxe, Ana Beatriz. E, pessoal da produção ali, ó, que faz a coisa acontecer. E eu estou muito feliz por essa oportunidade, né? E aproveito
para dizer o seguinte: nós não tínhamos como ter uma solução para os nossos pecados, porque lá no Éden o homem pecou, o homem destituído ficou da glória de Deus, mas veio o segundo Adão, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele veio, nasceu de uma mulher, veio aqui à terra, por obra e graça do Espírito Santo ele nasceu, no ventre de uma mulher, agraciada Maria. E a Bíblia diz que Jesus, aos 30 anos, até 33 anos, Jesus ele praticou seu ministério aqui na terra, escolheu seus 12 apóstolos, um perdeu a bênção, Judas traiu Jesus. Depois, Matias foi escolhido para o lugar de Judas. O fato que Jesus morreu, ele foi crucificado por mim, por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Isso não é um conto de fada, isso é uma realidade. E a Bíblia diz, em João 14, eu vou aproveitar, você que vai assistir esse programa, em João, Evangelho de João, capítulo 14, esse Jesus Cristo, ele falou e João escreveu. E aqui eu quero deixar para você no meu agradecimento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, deixo aqui esta palavra para você, e você que diante de tudo o que eu contei aqui, eu quero deixar muito claro para você, isso é o mínimo que Deus pode fazer, mas Ele fez na minha vida. E hoje, uma criança que com 5 anos de idade não tinha uma esperança, entretanto, já tinha uma promessa no ventre da minha mãe quando eu nasci, que ela me oferecia para que eu fosse um pastor. E aqui eu cheguei. Mas Deus fez a coisa completa. Deus profetizou, minha mãe profetizou que eu seria um pastor e meu pai profetizou que eu seria um militar do exército. A diferença é que lá na minha terra não tinha a marinha, era mais o exército. E Deus me fez também um militar da marinha. Então, acredite, não tenha falta de esperança na sua vida. As promessas de Deus são reais. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E eu sou exemplo disto. Hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu sou um vencedor. E esqueci de falar na minha apresentação e no encerramento eu quero dizer para você que hoje eu sou pai de 2 filhos, o Fábio e o Flávio. O Fábio me deu 2 netinhas lindas, Alice com 10 anos e Maitê com 5 anos. E o Flávio ainda não tem filhos. E a minha esposa, o nome dela, minha querida esposa, Fátima Pinheiro dos Santos, que eu também esqueci de falar quando eu comecei dando aqui meu testemunho. Quando eu cheguei aqui no Rio, no dia 22 de abril de 76, era uma quarta-feira. No sábado, Jesus me apresentou a minha esposa. Ela tinha só 15 anos.
E hoje nós já passamos dos 41 anos de casados e com 5 de namoro, 46. Então, eu deixo essa palavra para você de motivação e que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence, é Ele, o Espírito Santo, possa convencer você e fazer você uma pessoa feliz como eu sou. Possa fazer você aceitar Jesus Cristo como Salvador se você ainda não aceitou. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Gente, que entrevista maravilhosa, que história. Parabéns. Esse foi mais um Religados Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aí. Manda pra todo mundo. Faz aquela lista de transmissão e ó, puf, dispara. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Fui!